daquele que me amou. Precioso. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 de Lucas. Vamos ler juntos. Jesus, socorro, precisa o Senhor aqui, né? No 15º ano do reino de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites, e Lisanes, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o que vocês recebem. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João respondeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a elas a de colocar João na prisão. Senhor, que a tua palavra seja viva e de fato eficaz no nosso coração nessa manhã. Que estar aqui não seja uma perca de tempo, uma fuga, mas seja o lugar do encontro com a tua palavra. Que a sua palavra, Pai, possa nos orientar de como viver a vida, de como fazer as coisas, de como conduzir as nossas escolhas, conduzir as nossas motivações. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem aí um princípio, gente, é bem detalhado em Lucas, né? Sempre quando começa um capítulo de Lucas, a gente tem uma contextualização histórica, situando o que está acontecendo no tempo, na cultura, no espaço, né? Lembra que na introdução de Lucas a gente disse que Lucas é um médico, né? Mas ele recebeu uma encomenda de Teófilo para escrever sobre Jesus. E essa escrita de Lucas, em alguns momentos, parece simplesmente uma narrativa de situar os reis, falar quem eram sacerdotes,
Mas não é isso só que está acontecendo nessa introdução, não. Lucas está fazendo uma denúncia. E uma denúncia que você precisa estar atento ao início do texto para perceber. E é uma denúncia grave, mas é uma denúncia que, na verdade, revela qual é o caminho que Deus escolhe fazer na história dos homens. Se tem um destaque que eu tenho feito aqui, é que Deus tem caminhos que são, na maioria das vezes, muito contraditórios às nossas expectativas de caminho. Deus faz de modo diferente alguns processos, né? Vocês viram aí no nascimento de Jesus como que Deus escolhe vir ao mundo de forma contraditória às expectativas dos reis, daqueles que são nobres, né? E aqui Lucas começa a dizer que na época de João existiam reis e sacerdotes, ou sumos sacerdotes, e lá no capítulo, lá no Evangelho de João, esses sumos sacerdotes vão ser os pivôs da morte de Jesus. Jesus vai ser entregue a esses sacerdotes, né? E eles vão fazer questão de uma perspectiva religiosa de condenação de Jesus. E aqui a gente tem um sogro e um genro como sumo sacerdote aqui na época de João. E isso é grave para a cultura judaica, porque sumo sacerdote é um sumo sacerdote, e a gente tem dois. Tem um que foi eleito, de certa forma, pela politicagem romana, que escolhia o seu sacerdote como forma de governar a religião judaica. Então, era uma negociata, era um sistema religioso em que o poder político está comandando, e o outro estava na esfera da tradição judaica, sendo o sumo sacerdote. Então, a gente tem aqui um nepotismo cultural, com vários interesses políticos por trás. E Lucas começa dizendo, olha, na época desses reis, em que eles governavam toda a região ali da Judéia, e a gente tem dois sumos sacerdotes muito suspeitos, por serem dois, né? A voz de Deus vai falar com um filho da velhice, de um sacerdote desesperançado. E esse filho de sacerdote vai deixar o templo, porque filho de sacerdote, sacerdote vai deixar o templo e vai se tornar profeta num lugar muito diferente do que os profetas oficiais costumavam frequentar na antiguidade. Ele vai habitar no deserto, num lugar da contracorrente de todo o aspecto religioso da época. E uma voz que vai ecoar do deserto com um ímpeto e com uma força de transformar os corações dos homens, de retirar as crostas religiosas que as pessoas foram acumulando ao longo da sua trajetória. Essa voz que ecoa do deserto vai ter esse poder e autoridade na contradição de todo o aspecto de autoridade e legitimidade que alguém tinha para falar. Então, você vai ter um João Batista até com uma figura muito excêntrica, né? Porque a gente vai ter uma descrição dele nos outros evangelhos de que ele comia gafanhoto, comia mel, era uma forma de sobreviver, era uma dieta do deserto, né? Porque no deserto também não se come carne de porco, não se come coisas pesadas, porque as condições dos desertos, até digestivas, são diferentes, né? E a gente vai ter essa personalidade, né, excêntrica de João Batista, que vai perambular pelo deserto, mas também vai perpassar as esquinas de Jerusalém. O deserto para João não é um lugar de fuga, porque ele não dá conta do sistema, porque está tudo corrompido, né? Porque nós temos nepotismo no sacerdócio, do culto. Não, o deserto é o lugar que Deus chama para que a voz de Deus seja garimpada, discernida, fora de toda a turbulência da religião, da política, da economia de Jerusalém. Fora das negociatas do templo e do governo de Roma. O deserto é onde essa voz vai ser límpida. E essa voz que ecoa no deserto, a qual vai ser ouvida por João, vai chegar aos seus ouvintes de forma clara e objetiva, sem interferências, sem ruídos dos homens, com seus mais diversos interesses. Então, Deus chama o deserto para falar no deserto, e essa voz que clama do deserto vai até as esquinas de Jerusalém, vai até as ruelas em torno do templo, dizer o que Deus tem a dizer.
para quem já estudou os profetas do Antigo Testamento, a gente sabe que os profetas que estão aí na sua Bíblia, todos eles, de certa forma, eram pessoas que estavam contra a corrente estipulada, o modelo e o padrão estipulado da época do que seria o certo, o religiosamente certo. Né? Jeremias, ele foi até acusado em alguns momentos de ser 007 de Nabucodonosor, de espião, porque o que vinha da fala de Jeremias vinha contra todas as expectativas dos reis e do próprio povo que ouvia, e contra a própria expectativa do profeta. Por isso que o profeta sofre, porque a mensagem que ele carrega não sofre nem interferência do que ele gostaria de ouvir. E João vai ser, de certa forma, a voz, uma das últimas vozes proféticas que vai apontar a real mensagem que agora está para vir, não como forma falada mais. João é o último a proclamar o que vem, porque agora o que vem pós-João é a própria mensagem em pessoa. É a mensagem que anda entre nós, que toca as pessoas, mas não toca porque é bonito de se ouvir, porque tem uma boa oratória, um discurso muito bem construído. O discurso a qual João está apontando que está chegando é o discurso encarnado de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Agora a mensagem já não é mais anunciada, ela é encarnada, ela é visível, ela é palpável. E João tem uma grande tarefa de despertar os que dormem para essa mensagem que vai chegar e vai andar entre eles, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu lembro que numa das outras pregações, a gente chegou a falar de João, que João é a voz que diz sobre aquele que é a palavra. E é a palavra andante, vivente entre nós. Os profetas, gente, aguardavam esse dia que João está proclamando com tanta proximidade. João já tinha proclamado que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele chegou, eis que iniciou o fim. Se tem alguém esperando o fim aí, o fim já iniciou com a chegada do próprio Cristo, né? A gente está caminhando para o fim do fim, né? Porque Jesus inaugura o término de uma história caída, de uma história que não tinha jeito até então. Por isso que quando Jesus chega na vida de alguém, eis que iniciou o fim de todas as calamidades que governavam, do mal que governava a vida de alguém. Porque Deus agora caminha você para uma finalização de uma história gloriosa, de uma história que a ressurreição aguarda por você. Né? Isso vai desde o aspecto pessoal até a história do mundo. E os profetas aguardavam esse dia. E João vai ter o prazer de anunciar a proximidade disso em questão de horas e de dias, né? E aí, João vai dizer aqui que, na verdade, a Bíblia vai colocar o deserto a qual João está. Deixa eu voltar um pouquinho, senão eu fico só no João. A simbologia do deserto em João é um lugar que Abraão teve que passar, Moisés teve que passar, Elias teve que passar. E Oséias vai defini-lo com muita tranquilidade, com muita clareza, no versículo 2, capítulo 2, versículo 6 de Oséias, vai dizer assim: por isso eu o atrairei e conduzirei ao deserto, e lá eu lhe falharei ao coração. Está em Oséias. O sentido de deserto não muda no Novo Testamento, em relação ao que era no Antigo Testamento. O deserto é o lugar que Deus fala ao coração. E é o lugar que Deus atrai, para que aquilo que é fútil, aquilo que é falso, seja retirado. Né? Quando a gente vê a história de Israel no deserto, a gente vê um Israel cheio de crostas, de cultura, de vivências, de visão de mundo, de forma de viver, que Deus vai ter que permitir com que o deserto seja o lugar que retire a construção de uma identidade que não era a real, que não era verdadeira. O deserto tem um efeito pedagógico na vida daqueles que Deus chama. O deserto não é um lugar para deixar alguém desesperado, sem norte. O deserto é pedagógico, ele tem uma direção, ele tem uma finalidade. E uma das finalidades do deserto é a revelação do estado das coisas e a libertação desse estado de coisas.
Mesmo que no deserto, né, como na história de Israel, só chegue 2 no final ao fim. A gente vê uma multidão transitando pelo deserto, mas no final só 2 das lideranças, né, caminham para fora do deserto. Mesmo que Deus tenha que começar com 2 uma nação, perpassando por um deserto que purifica, que revela, que trata, né? Ele começa com 2, mas começa com 2 direcionados naquilo que é o propósito essencial. O deserto é o lugar de trazer o essencial. Então, João, de maneira singular, e até mesmo fora dos padrões, vai exercer o sacerdócio dele fora do templo, no deserto. O sacerdócio é o lugar do serviço, né? E esse serviço vai se dar no deserto. Quando essa voz vem do deserto, como eu já disse, né, ela chega sem distorção, ela é desinteressada, né, dos arquétipos dos homens, né, das construções de interesses dos homens. Essa voz, ela tem condições de gritar aonde ela chega, porque João chega gritando, né? Ele chega alardando a notícia que ele vem trazer, porque as condições dos judeus na época de Jesus era de uma alienação do próprio status religioso e da condição a qual eles vêm sob a promessa. É como a gente, como evangélico, que a gente acha que pelo fato da gente frequentar uma igreja e ser crente, nada de mal vai nos acontecer, porque a gente é filho do rei. Então, o sofrimento não bate a nossa porta, a crise não bate a nossa porta, porque a gente é filho do rei, né? E se alguém nos faz alguma coisa que, na verdade, pode estar denunciando o seu mau testemunho, a gente não consegue discernir as coisas e diz, olha, não toque no ungido do Senhor, porque eu sou o filho do rei, né? A gente não pode ser contrariado, a gente não pode ser frustrado. Os judeus estavam quase nas mesmas situações do que alguns de nós, como evangélicos, fazemos. Eles se diziam filhos de Abraão. E por serem filhos da descendência de Abraão, eram portadores da promessa. Gente, você é filho da promessa, né? Isso faz você ter uma postura, né, de proteção e blindagem contra qualquer possibilidade de contradição. E os judeus se portavam com uma arrogância diante do status que Deus havia feito a eles. Eu tive um aluno uma vez, de 6ª série, e eu lembro que eu estava ensinando redenção, ensinando o caminho, o processo da conversão, que o fato deles serem filhos de pastores, eles não eram pastorzinhos, e muito menos cristãos convertidos, que isso não garantia nada, né? Que era preciso um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. E aí esse menino ficou muito incomodado, porque ele era filho de pastor, e filho de pastor, quase pastor já é, né? E aí ele levantou a mão, muito irado, e disse, professora, eu não preciso aprender essas coisas, eu já sei essas coisas há muito tempo, meu pai é pastor, e eu já sou missionário, eu já tenho aonde ir, eu vou para a Austrália quando eu fizer 18 anos, vou ser missionário lá, já está tudo certo. E aí eu falei, opa, Jesus, a vida, só a vida, não precisa de mais nada, né? Que nessas horas a gente clama que a vida venha, né? A vida vai fazer o caminho. E meu coração encheu de muita misericórdia, porque a vida, quando vem, né, faz uns caminhos que as estruturas mentais que a gente construiu para as coisas, elas não funcionam bem assim. E eu nem sei onde ele está, eu gostaria até de saber, tomara a Deus que esteja em missão, né? Mas a sensação que me deu é, porque eu nasci num lar evangélico, porque eu sou filho de pastor, então está tudo garantido para a minha vida, e eu não preciso me dispor a aprender e ser aprendiz de nada mais. Os judeus estavam nessa condição infantil de um adolescente, né? Uma mistura, de que estava tudo pronto, porque eles eram filhos da promessa. Gente, vocês imaginam João Batista, aquela figura excêntrica, meio descabelado, aquele homem que anda no deserto, que veste pele de animal, que come mel e gafanhoto, né? Magrelo. Só pega o nutriente, porque o gafanhoto tem muito nutriente, né? E aí você imagina aquela figura diante dos judeus, dos religiosos, e aí ele vem dizer aqui, olha, vocês filhos de Abraão, Deus tem poder de fazer das pedras que estão aqui filhos de Abraão. Imagina uma resposta dessa, gente. Eu não consigo nem traduzir, porque na leitura do texto eu fiquei assim,
Não é algo muito fácil de se ouvir quando a soberba e a arrogância é o que define o que está diante de você. Então, João Batista dá uma resposta simples. Olha, Deus tem tanto poder que dessas pedras inanimadas e aparentemente inúteis, Ele pode chamá-las de filho de Abraão. Então, sinto muito, isso não é condição nenhuma e nenhuma prerrogativa para que vocês não passem pelo arrependimento. Jeremias, uma vez, foi chamado ao arrependimento, sendo profeta de Israel, sendo profeta em Judá, no auge do ministério, bombante, né? Porque aí Nabucodonosor estava vindo de verdade, e aí tudo estava fazendo sentido, e Deus chama Jeremias para o arrependimento. Poxa, um profeta se arrepender? E aí João está lidando com esse perfil, né? Quando a voz ecoa do deserto, ela ecoa com aquilo que o deserto dá como significado. Qual que é o conteúdo da proclamação de João Batista? Isaías. Eu acho tão interessante que o meu olhar como professor de teologia, de Bíblia, a gente nunca vê os apóstolos ou os profetas falando as coisas simplesmente porque acham que deviam falar. Eles sempre estão embasados nas falas das promessas e dos profetas ou da lei lá no Antigo Testamento. Até Paulo o tempo todo traz os ditos proféticos para subsidiar, isso aí mesmo, as suas falas, né? E aí a gente tem João, um pregador itinerante, que vai buscar a fala lá no profeta Isaías para dar respaldo à sua mensagem. E a gente já viu até uma canção sobre esse versículo, né? Que vai dizer assim, os vales, né? Os caminhos tortuosos vão ser endireitados, as montanhas, né? As cadeias de montanhas vão ser achatadas, né? Gente, vocês imaginam uma estrutura de paisagem que você tem um vale, um vale de montanhas, e a fala, o conteúdo que João carrega está dizendo que o que ele vai trazer vai achatar as montanhas e vai fazer virar uma planície. Que os caminhos tortuosos vão ser endireitados. Parece um trator passando, né? Parece uma máquina poderosa que está endireitando, planificando, né? E aí, esse é o conteúdo da mensagem que João tem a dizer. Ele vai dizer, de certa forma, que a mensagem que ele tem vai atingir de tal forma o coração dos homens, que essa mensagem vai preparar a disposição do coração dos homens para reconhecer o Cristo. Mas para isso, a descrição de Isaías tem que acontecer. Esse coração, permeado de tantas coisas, vai ter que se render a uma nova paisagem, uma nova condição. Se você for olhar para o seu coração, quando eu olho para o meu coração, como disse aqui várias vezes o pastor Pipe, o Douglas, nunca subestime a sua capacidade de fazer o mal. O problema da religião é que ela subestima as nossas reais condições estruturais de pecado. No cotidiano da sua vida, dentro da sua casa, com a sua família, com situações que você tem que lidar, que é só você e a situação. Lá é o lugar de você começar a perceber a profundidade e o abismo desesperador que o seu coração ainda se encontra no pecado. O fato de você frequentar um culto, cantar canções, cumprir disciplinas espirituais, ainda lida com um coração que não está plenificado na redenção de Deus. Essa redenção vai acontecer no último dia, por isso que Paulo aguardava esse dia para que tudo seja resolvido. Mas enquanto isso, a gente está num processo contínuo de um movimento de libertação, desde o dia que Jesus entrou na nossa vida. A libertação, ela não pode parar, ela é um movimento contínuo e dinâmico. E de vez em quando a gente vai se deparar com um coração muito perverso. Talvez depois que a gente termina o culto, vai para casa, o nosso coração se revela numa rebeldia, numa incredulidade, numa revolta que a gente não sabe de onde sai. E geralmente as pessoas que estão ao nosso redor são os alvos das expressões dessa condição do que o nosso coração se encontra, né?
Marido, filho, mãe, colegas de trabalho, são as pessoas que estão próximas, que o nosso coração, cheio de maldade, se expressa. João vai clamar que há uma presença de Deus que precisa ser ardentemente clamada todos os dias na nossa vida, porque a gente não está completo, a gente não está perfeito, a gente não está totalmente transformado ainda. E você vai ter que lidar com as mazelas que sobressaem aí no cotidiano da sua vida, em relação a uma parte ainda que não está totalmente transformada. E João vai dizer para esses que estão no cotidiano da vida religiosa, que buscam a Deus pelo cumprimento da lei, dos ritos. A gente está aqui num domingo hoje, é um rito. A gente vem adorar a Deus, porque domingo é dia de adorar a Deus. Mas se essa adoração não conseguir extrapolar, na hora que a gente sai dali, para uma forma de viver em adoração, a crosta da religião vai tirando a sensibilidade de que, mesmo eu estando aqui cantando, servindo, louvando, fazendo tantas coisas, o meu coração ainda precisa ser alcançado diariamente por Deus. E Deus precisa fazer uma faxina, e Deus precisa fazer uma limpeza. E se a gente não sair daqui, não chegar em casa, e às vezes tentar consertar o que está errado nas relações, é sinal de que o nosso louvor não teve tanto efeito assim. Ele está só numa esfera de espaço e tempo, do domingo de manhã da Lagoinha Mineirão. Mas aquele louvor que eu digo que o Senhor é o dono da minha vida, que Ele é o rei da minha existência, eu tenho que conseguir transportar isso para fora, para que a minha vida seja uma vida em constante arrependimento. Santidade, uma pessoa santa, é aquela que vive em constante arrependimento. Ela tem uma noção de que ela está sempre a perigo de fazer o que é errado, de fazer contra a vontade de Deus alguma coisa, mesmo que ela não faça. Mas o temor dela é tão grande de se perder no meio do caminho, que ela entra num estado de segunda a segunda, de se colocar diante de Deus e pedir para que Deus sonde, para ver se há algo errado dentro de mim. Mas não é uma oração que termina numa lamúria somente, que fica só na lamuriação. É uma oração que pede a Deus, que mostra o que há de errado, e se coloca diante de Deus na esperança de que o próprio Deus que santifica, que ergue, que restaura, que renova, vai fazer o que é preciso para a vida continuar. Aí a gente sai daquele momento de oração erguido, na esperança de que aquele que é fiel, que falou que ia terminar a grande obra no seu coração, no meu coração, vai cumprir até o último dia. Aí a gente se ergue como vencedor, um vencedor fraco, um vencedor fragilizado, né? Porque só Deus sabe como esse vencedor anda no seu cotidiano. João vai ter essa mensagem para os judeus. Vai dizer: ponde-vos diante de Deus e reconhecei cada um de vós o vosso pecado. Suspeitai da vossa inocência. Vá até a raiz. Gente, se tem uma coisa que eu tenho medo de Deus em alguns momentos, é um medo, aquele medo assim, lá vem o Pai e Ele vai revelar o que há na raiz. Porque a gente é o maior ludibriador da gente mesmo, né? A gente ludibria a gente até. A gente vive de imagem, de máscara, de sensações, que a gente tenta dar um contorno à situação de que a gente não está tão ruim assim. E aí, quando Deus se aproxima, Ele se aproxima de forma exponencial. A proximidade de Deus, ela é dentro do coração. Ela não é só externa, de alguém que te cumprimenta, olá, como vai, e pega na sua mão. Deus vai lá nos porões do coração. E o que o João está dizendo é que o arrependimento das nossas condições estruturais de pecado, mesmo que você não tenha pecado, por exemplo, tem gente que vem na ceia e fala assim, hoje eu posso tomar ceia, nem preciso fazer aquela oraçãozinha não, de olhar para dentro de mim, ver se eu pequei essa semana. Não, essa semana eu fiz um jejum de 7 dias, fiquei em coma em casa, né? Porque para você não pecar, você tem que ficar em coma. E aí eu posso tomar a ceia assim, num gole só, porque está tudo certo. João teria algo a te dizer. Ele diria, arrependa-se.
Porque a sua condição, independente se você, na sua condecoração do que é pecado ou não, a sua condição estrutural está em queda, está caída. E por causa disso, você depende de Deus o tempo todo. Não é porque você externalizou o pecado ou não externalizou. Porque tem semana que a gente pode externalizar menos, porque a gente estava doente, né? A gente estava assim, moado, não teve muita força para brigar com as pessoas, a gente pecou menos, né? E por isso a gente se sente mais santo. João diria para você, você que se sente mais ou menos santificado, arrependa-se. Vá à raiz. Reconheça as suas estruturas, as suas condições reais. Porque o nosso problema, gente, é o mesmo de Israel. A gente tem mania de ler números e falar assim, não, mas que povinho. Aí, é como se o livro de números olhasse para você e falasse assim, mas que povinha, né? Mas que menina. Porque as condições da vida de Israel que a gente vê lá, pecando, negando, incrédulo, né? Mentindo, enganando, terra comendo gente, terremoto engolindo família inteira. A gente fala assim, isso mesmo, eles mereciam. Quando você começa a se ver no processo da história de Israel, você fala, meu Deus, eu sou tão incrédulo quanto Israel era. Eu sou tão volátil quanto Israel era. Eu sou tão dúbio nas emoções diante de Deus como Israel era. E aí a gente começa, de fato, a entender a necessidade urgente e constante da presença de Deus na nossa vida. Essa presença, João vai dizer para eles que ela vai trazer uma sensibilidade em relação ao próprio Deus e aos outros. E aí João vai dizer, de certa forma aqui, que essa presença de Deus que causa um estado de arrependimento, de dependência, de buscar aonde as coisas estão de fato erradas, antes delas serem externalizadas no dia a dia da vida, João vai dizer, então, faça com que esse estado de arrependimento, de dependência de Deus, produzam frutos dignos e coerentes com a vida de arrependimento. Então, a gente vai descobrir que uma pessoa que está sempre diante de Deus como luz, como dia claro, porque o arrependimento, o que faz na nossa vida? Joga uma luz, ou na verdade a luz sai para fora, assim, né? A Bíblia diz que a vida da pessoa vira dia claro, não há nada a esconder. Deus é o primeiro saber de tudo que eu sou, de todas as minhas deficiências, todos os meus limites, e Deus sabe de todos. E quando a gente está se auto-julgando, né, porque a gente adora um chicote pessoal nos bater, Deus fala assim, para com isso. Eu te amo e sei que você é limitado ainda nisso. Eu não te cobro por isso agora, nós vamos mexer nisso depois, mas agora não. Calma, né? E aí a gente, não, mas eu mereço, eu não vou na igreja mais, porque eu pequei, né? Aí a igreja é a primeira a ser atingida, as relações com as pessoas, porque eu sou pecador. A gente arruma um monte de justificativa para se afastar de Deus por causa das nossas condições. João não está dizendo que o fato de você se enxergar vai levar você ao desespero, não. Porque o fato de você se enxergar vai levar a Deus te acolher. E quando Deus nos acolhe, Ele vai dizer, de certa forma, que você, de fato, é pecador, está errado ainda, tem muita coisa para ser limpa e liberta na sua vida, mas que Ele te acolhe e Ele mesmo vai te dar força para caminhar. Tem esse duplo movimento na relação com Deus. E aí, o João, de certa forma, vai dizer, gente, quem vive nesse estado de dependência de Deus, vai gerar frutos, e esses frutos têm que dizer e condizer com o estilo de vida de quem depende de Deus e está diante da presença dEle como luz, todos os dias. E esses frutos devem ser bons, porque a chegada de Deus é inconfundível na vida de alguém, gente. Quando Deus chega, a produção que é feita por esse encontro na nossa vida, na sua vida, é às vezes até mudança do jeito de olhar, do jeito de se comportar, até do jeito de falar. Paulo vai dizer que alguns sinais de melhorias e maturidade da vida cristã muda até o nosso jeito de falar, de comunicar. Não quer dizer que você vai falar igual o pastor Márcio, né? Ô filho, aí fica todo mundo falando igual, né?
como padrão do jeito calmo, né? Que a gente sabe que ele não é calmo não, né? Ele é bravo. Mas ele fala calmo, e a gente fala assim, eu acho que eu tenho que falar igual o pastor Márcio para ser assim, né? Uma pessoa calma. Não. É com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, mas uma pessoa que está sendo tocada pelo Espírito de tal forma que a sua família, sabendo que a sua personalidade continua ali, com o seu jeito continua ali, mas há algo tão diferente que a pessoa não consegue nem mensurar. Às vezes as pessoas conseguem mensurar, olha, o seu jeito mudou. É fruto de arrependimento. Aí você pode dizer, é fruto de arrependimento. Não, você pode se gabar disso, né? Melhor não. Melhor segurar. É fruto da presença de Deus. Deus está cuidando de mim, né? João está pedindo, gente, aos religiosos, não é aos gentios, não são aqueles que ainda não conhecem somente, primeiramente a casa de Deus, que produzam frutos condizentes com aquilo que estão ouvindo, falando, conhecendo e vivendo nos bastidores do quarto, né? Da cabeceira da cama, que só Deus sabe as orações que nascem ali. Hoje a gente tem um inchaço na igreja evangélica, muito grande. E isso, para a gente que é pastor, professor, lida com muitas pessoas, a gente tem ficado meio aterrorizado com os frutos condizentes com as mensagens, com os louvores, com o espaço e tempo dentro de uma igreja. E o mundo, de certa forma, conclama uma apreciação da vida dos filhos de Deus, para que seja reconhecido quem Deus é. O que é testemunho, né? Testemunho a gente acha que é simplesmente contar uma história de vida. Fala assim, deixa eu contar o que aconteceu, um fato. Testemunho é muito maior do que isso. Testemunho é você dizer para o outro, de certa forma, com a forma de viver, sem, às vezes, muitas palavras até, quem é Deus. Imagina pensar que testemunho é dizer ao mundo, pela forma de vida, quem é o Criador do universo, quem é aquele que amou numa cruz. E aí a gente começa a ver que, de fato, o chamado radical de João aqui para os judeus e para os publicanos e para os soldados que vão vir em sequência, é um chamado de entrega total, não é parte da vida. Não são segmentos da nossa vida que são colocados diante de Deus. Tem uma música americana que eu gosto muito dela, que ela diz assim, e Deus não descansará até que Ele tenha tudo. E tudo é tudo. Não tem como acrescentar o tudo, é tudo. Não é parte. E é tão tudo que aí vai chegar diante dele os judeus, e ele vai dizer para eles, raça de víboras. Gente, chamar um judeu de víbora é o mesmo que chamar ele do própria simbologia de Satanás. Raça de víboras. Quem ensinou a vocês, quem que deu essa ideia para vocês, de que vocês irão escapar do dia da ira de Deus, que se aproxima? Ele dá um detalhe aí do modo, do tempo. Quem que colocou isso na cabeça de vocês, que vocês estão isentos? Porque vocês fazem oferendas no culto? Porque vocês cumprem os ritos corretamente? Quem mentiu para vocês a tal nível que fez vocês se alienarem da condição a qual vocês estão? Essa é a última mensagem que João dá aos judeus aqui. E aí, vão chegar os publicanos. E a pergunta dos publicanos não são as perguntas dos judeus, dos religiosos. Gente, os destaques são muito claros. O judeu, ele fica muito certo diante da sua condição. Por isso que João tem que ser duro na medida da dureza do orgulho. Agora, com os publicanos, eles chegam para João e falam assim, João, o que vamos fazer? Essa pergunta, gente, ela tem que permear quase sempre quando vocês ouvirem uma mensagem sobre o Evangelho. Ela não pode deixar a gente insensível, congelado, petrificado, com um coração que parece que está morto. Falar o nome de Jesus tem que ressuscitar mortos.
Se ressuscita morto, imagina o coração de alguém. Tem vezes que a gente canta aqui algumas canções e parece que elas não fazem sentido. A gente canta porque a melodia é bonita. Eu estou falando da gente porque muitas vezes eu já me encontrei nesse estado. De reproduzir uma canção porque estava na hora do louvor. Mas o conteúdo dela não faz sentido para aquele momento da minha vida. E aí tem que nascer um clamor. Na hora do louvor pode estar a música animada que for. Pode ser aquela música que tira o pé do chão. Mas você clama do seu lugar e fala assim, Senhor, quebra o meu coração. Essa oração é super perigosa, porque Deus adora quebrar corações. Porque Ele precisa dos corações quebrados para fazer esse coração ser vida, ser abundante, ter alegria, ter paz. Mas para isso o coração tem que quebrar. E aí quando a gente vê alguma coisa que tem a ver com Deus, que tem a ver com o seu evangelho real, porque tem muita coisa que a gente não consegue discernir que é outra coisa. Mas aquilo que é real, tem que fazer o nosso coração queimar. Outro dia eu estava dando aula, estava meio assim, e aí um menino na apresentação sobre a miserabilidade humana, era sobre suicídio. Então não era uma boa aula, né? Que tinha que apresentar as misérias do ser humano. E aí eu falei, nossa, mas hoje está trash, né? E aí de repente ele vai dar a solução para os casos. E aí ele vai ler, de certa forma, Efésios como embasamento da esperança da vida, do sentido da vida. Gente, Efésios capítulo 1, o que é aquilo? Na mesma hora eu senti meu coração queimando. Mas não é porque eu sou boazinha, sou legal, sou professor de Bíblia, não. Sou miserenta, mazelenta, incrédula, né? Mas Deus insistentemente decidiu se achegar no cotidiano da minha vida e me cercar por trás e por diante, assim como vocês. E não deixar com que a gente se desvie nem para a esquerda nem para a direita, por um cuidado misericordioso que Ele tem, porque Ele decidiu fazer isso. E aí Deus nos levanta outra vez. Mas o coração tem que ser quebrado. Tem que, ao ouvir de Deus, tem que fazer algum sentido. E aí os publicanos chegam para João e falam, imagina o desespero, gente, porque eu já tive aluno, depois de ouvir uma palestra de um pastor chamado Carlinhos Queiroz, ele prega o evangelho com uma doçura, que parece o próprio Cristo que está na frente da gente pregando, que as pessoas chegavam assim, os alunos, pastor, o que eu vou fazer da minha vida agora? E o menino estava lá no CTM para estudar 2 anos, ministério, louvorista, e o evangelho conseguiu desestruturar tudo. E a única pergunta que restou, eu nunca esqueci dessa menina, o que eu vou fazer agora? E os publicanos perguntam para João, João, diante da dureza da sua mensagem, não é uma mensagem afagando o ego, fazendo massagens. Seja feliz, sinta bem, divirta-se no culto. Deu bastante risada? Saiu feliz? Ai, que culto abençoado. Eram palavras duras. Era raça de víboras. Arrependam-se. E os publicanos pegaram para eles as falas. E disseram, João, o que nós vamos fazer agora? Aí João, olha, parem de extorquir as pessoas. Parem de fazer caixa 2. Gente, é prático. Fruto de arrependimento é prático. Não tem, vá orar durante 15 dias no milho. Vá fazer um jejum de legumes, sem batata, para você sentir a falta do carboidrato. Para você ver a profundidade do sacrifício da busca de Deus. Não, arrependeu, está diante de Deus, frutos práticos do arrependimento. Pare de extorquir as pessoas, pare de explorar as pessoas, cobrando delas a mais. Vocês estão roubando. Pronto, ponto final. Simples assim. Chegaram soldados. O que vamos fazer? Imagina, soldados romanos, vestidos, e João. Parem de aproveitar da prisão das pessoas para tirar delas o pouco que elas têm, porque os soldados romanos faziam muito isso. Eles eram oportunistas, e pela compra dos poderosos, eles iam lá e prendiam pessoas inocentes por interesses econômicos. E aí João vai falar assim, olha, não se aproveitem, não sejam oportunistas nas denúncias que vocês recebem. Falando para os policiais. Simples assim, fruto de arrependimento.
E aí vem antes, que são uma das primeiras perguntas, eu deixei ela para o final. O que vamos, então, fazer? Pergunta as multidões. É muita gente perguntando nessa hora. Porque Lucas faz o recorte do publicano, faz o recorte do soldado e faz o recorte das multidões. Está aí na sua Bíblia a pergunta das multidões. O que vamos fazer depois dessa mensagem? E aí, João, você tem 2 túnicas? Você está acumulando? Você acumula por quê? É uma forma de poder e de identidade? Ter? Agora eu vou chamar você para ser, em detrimento do ter. Então, pega a sua túnica e reparta com aquele que não tem. Gente, como é difícil ouvir isso, porque você trabalha tanto, não é? Você sua tanto, você estuda tanto para conseguir o dinheiro que tem. E aí, João é tão cirúrgico que vai lá aonde a gente mais esconde as nossas disposições. Quando a gente retém. Na verdade, esse é o problema de Adão e Eva, né? O orgulho gerou a retenção do poder. E esse poder se manifesta pela retenção de bens, pela ganância, pela avareza, né? É um dos problemas da humanidade. Eles fazem guerra por causa disso, da cobiça. A gente mata uns aos outros, nações matam umas às outras por causa de cobiça, de bens e de territórios. Isso é tão devastador. E aí João é cirúrgico. Dê a sua túnica e reparta. João, na verdade, não está pedindo para você ficar sem nada, não. Está pedindo só para você repartir. Ou seja, fique com o essencial, com aquilo que é possível. Aí ele vai dizer, com a comida, tem gente passando fome, faça isso também. Gente, parece um negócio assim, Madre Teresa de Calcutá, que só Madre Teresa de Calcutá faz e isso não atinge a vida de um cristão comum. A gente tem mania de jogar e transferir para Madre Teresa de Calcutá ou qualquer outro santo bom ou qualquer outro crente bom, contanto que não seja eu. Se tem uma das virtudes que eu tenho sentido mais falta no nosso meio, a partir de mim mesmo, é a virtude da generosidade. É de alguém que fala assim, olha, esse mês eu tive um pouco mais, tem alguém passando necessidade? Eu queria saber. Cada um sabe de si, a gente não fica procurando quem não está fazendo. Cada um sabe da sua consciência. E é engraçado que João podia ter feito um discurso eloquente, bonito, mas ele simplesmente é prático. Está sobrando? Tem gente passando falta? Está errado. É pecado. Vamos arrepender. E arrepender praticamente. Dê uma parte que sobra para o outro. Tem gente que nem dá o que sobra, né? Dá o que tem e reparte mesmo, né? Aqui é repartir. É meio cinzentar um pouco de si, das suas próprias necessidades, para cobrir aquele que não tem nem para a necessidade básica. Eu não sei o que fizeram com o Evangelho. Só sei que eu passei muito tempo pensando outras coisas. Pensando que buscar a Deus era ficar em algum outro lugar, buscando transcendentemente a presença de Deus, numa esfera espiritual, que me afastava das pessoas, que me fazia diferente, que não fazia conversar sobre as coisas da vida, porque eu era especial, porque eu era santa, porque eu era espiritual. Me ensinaram esse evangelho no início da minha caminhada. E quando eu fui ater os evangelhos, falei, peraí, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa errada. É engraçado, né? Eu tenho um bebê e a gente está ensinando a fase agora, ele é repartir. E eu falei assim, gente, a gente passa anos ensinando um bebê a repartir, até na escola. Quando ele vira adulto, eu levo ele para a igreja, ensino ele a acumular. Ensino ele a reter como cristão. O que está acontecendo? Pedagogicamente, o certo é ensinar a repartir. Aí ele vira gente grande, adulto, vira crente, vai para a igreja e começa a acumular. O que aconteceu com a nossa mensagem? Por isso que o reino é das crianças, né? Porque, de certa forma, elas são ensináveis. Elas são ensináveis à orientação que o responsável dá a elas. No caso, Jesus chama com que a gente seja como criança, sobre a orientação a qual ele é responsável a nos ensinar, a viver, a fazer, a comportar. João, gente, está chamando, então, a um arrependimento prático.
desde as multidões, ao publicano, ao soldado. A pergunta é que quando nós ouvirmos um evangelho claro, límpido, bíblico, e eu tenho certeza que aqui na comunidade há um esforço para que isso se torne cada dia mais clareado. Sabe qual é o problema disso? É que a gente começa a se tornar indesculpável de que não sabia. Porque, de certa forma, a gente pode até sentir falta ou saudade da vida de engano que a gente podia estar vivendo, que a gente vivia para a gente mesmo, vivia para afagar o nosso ego, vivia para ser entretido. E aí a gente começa a ver que o que está sendo ofertado não é para dar essas condições para a gente. É um evangelho que quer pôr a gente diante do outro. Às vezes eu sinto dificuldade porque o lugar do púlpito, isso aqui deveria só ser porque eu sou baixinha, o Douglas é alto, aí ele fica mais alto. Só para destacar a gente, para vocês prestarem atenção. Mas não é porque eu sou melhor ou maior que vocês, mais santificada, mais filha de Deus. Mas o problema da religião é que coloca esse tablado aqui, parece que a gente está num outro nível. E a gente não está no outro nível, a gente está numa caminhada, talvez um pouco mais maduro, pelos desertos que a gente já passou, pelas tribulações que a gente já caminhou. E às vezes quando a gente desce e vai conversar com as pessoas, há um tratamento assim, e aí a gente tem que fazer um processo de humanizar essa relação. Fala, calma, eu falo de cozinha, qual bolo você gosta de fazer? Eu tenho problemas, olha, eu e meu marido essa semana, nós, pegamos lá na situação, né? A gente ficou bravo um com o outro. Nossa, vocês brigam, né? E aí a gente vai começar a ver o que a religião pode fazer com as pessoas, distanciar. Cada um tem a vocação naquilo que foi chamado para fazer, e nisso a gente faz com toda a excelência que a gente pode fazer. Quem foi chamado para servir, diácono, orar, ter o dom da misericórdia, dom da fé, os dons que Paulo lista, cada um busque com zelo os melhores dons para servir melhor uns aos outros. Aí a gente vai caminhando todo mundo junto, rumo a um caminho de aprimoramento, de libertação constante. Porque a mensagem que João está dizendo, o que ele está proferindo sobre Jesus que está vindo, ele está preparando o caminho do Senhor e está próximo, porque Jesus vai se apresentar inaugurando o seu caminho, e João vai dizer, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias, desamarrar as sandálias. João sabe quem é, e a gente só sabe quem é diante daquele que de fato é. Se Deus não se aproximar de nós, a gente vai ficar perdido numa identidade, tentando se agarrar em coisas, em situações, em imagens que são falsas. Então Deus tem que se achegar, até para a gente descobrir de fato quem a gente é. Eu termino o sermão hoje dizendo que João sabia tão bem quanto ele era, quem ele era, que a autoridade que ele portava no seu anúncio era carregado de força transformadora a quem ouvia. Vamos orar? Jesus, ajuda-nos mesmo. A gente precisa muito da mão do Senhor andando com a gente, segurando firme a nossa mão, na rua, em casa. Quando as coisas estiverem difíceis, Senhor, para a gente, para tudo, segura a gente, segura a nossa mão e diga as palavras que só o Senhor pode dizer. E nos interpele, Senhor, com um olhar que só o Senhor sabe olhar. Um olhar que repreende, que corrige, mas que reorienta, que traz descanso, que traz alento. O Senhor tem essa força, Jesus, com a Tua presença. Reviva os corações que estão congelados, que se acostumaram com o Evangelho, mas esse Evangelho não tem feito nenhuma proposição de transformação na vida. Não tem mudado o mínimo, nem na fala, nem nos comportamentos, nem na maneira de pensar. Que cada um aqui, quando ouvir o nome Jesus, Jesus, ressuscite, Senhor. Ressuscite das trevas a qual estão colocadas.
Traz luz à vida dessas pessoas, os meus irmãos aqui presentes. Que eles sejam sóis, andantes. Que a vida deles seja um dia claro. Que não há nada a esconder. Porque eles vivem uma vida de arrependimento. Eles vivem entregues. Tudo está claro diante do Senhor, tudo está esclarecido, porque eles buscam o Senhor, eles dizem para o Senhor o que está acontecendo, eles dizem dos seus medos, eles dizem dos seus pecados, eles dão nome aos seus pecados diante do Senhor. Façam que, de fato, eles vivam a honra de serem chamados filhos de Deus. Que o testemunho no dia a dia da vida, as pessoas que não te conhecem, Jesus, de alguma forma, possam dizer: Deus existe, porque você fez isso. Deus é real mesmo, porque você está aqui. Deus é comigo, porque você me ouviu, você me abençoou. Que seja esse o testemunho, que gerem frutos de arrependimento no fazer diário, no perdão que precisa ser liberado em casa, para o conserto. Ah, Jesus, ajuda o nosso braço a torcer, como é difícil dar o braço a torcer. O nosso orgulho às vezes é maior do que nós mesmos. A nossa arrogância parece nos sufocar. Liberta-nos, Jesus. E que por meio do perdão, o Senhor traga um fôlego de vida ao perdoador e ao perdoado. E reconcilie o irreconciliável. Traga paz aonde está turbulento, aonde está caótico. Porque nós vivemos em arrependimento e colhemos o fruto do arrependimento. Que essa igreja floresça, Jesus, sobre o teu cuidado. Que cada louvor entoado aqui seja de fato entoado com o próprio coração. E cada palavra ministrada aqui, ela não volte vazia, que ela tenha a força da tua espada que corta, entra cortando e sai cortando. Para que haja esperança para nós, para que haja jeito para nós, porque o Senhor está conosco. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Não enxergava nas trevas.